Olá, trader Forex, trader global. Quero compartilhar com você agora uma entrada que eu fiz no WTI, o petróleo, que achei bem interessante. Bom, segue aqui comigo, porque existe um racional antes por trás da compra que eu fiz no petróleo, que não é só gráfico. Então, vamos lá. O meu ritual matinal, eu sempre acompanho o que está acontecendo com os ativos globais. E no petróleo, o que se falava, né, era de tributação aí do Trump para os compradores de petróleo russo, tá? E também problemas geopolíticos com o Irã. Isso fez com que eu prestasse atenção no ativo. Uma coisa que eu gosto de fazer e que melhora os meus resultados é pegar a informação fundamental, geopolítica, né, as notícias, e depois ir no gráfico como uma ferramenta operacional, e não só o gráfico puro, simplesmente. Porque me dá uma ideia do que eu quero buscar, qual movimento. Então, eu vi o petróleo melhorando, tinha essa notícia, e aí sim fui para os gráficos. Então, agora eu vou procurar a parte técnica, né? Eu já tinha uma noção do que eu queria, uma possível alta no petróleo. E o que é que eu reparo? Vamos lá desde o início. Primeiro, está no gráfico de 15 minutos. O petróleo vem trabalhando abaixo da média de 50 períodos, que é a média que eu gosto de usar como referência do direcional. E a gente vê um rompimento com 4 velas, mostrando força compradora no petróleo. Depois de um movimento impulsivo, é natural haver uma retração. E essa retração, ela ocorreu, né? Isso aqui não foi exatamente hoje, pelo menos no horário operacional meu, mas ela obedeceu a M50 como um suporte. Poxa, tudo que eu gosto para poder estar comprando, trabalhando acima da média de 50 períodos, que é o meu referencial, e ela funcionando como um suporte. Isso tudo após um movimento de força compradora. E aí, o que eu quero para fazer a entrada? Eu quero um pivôzinho de alta. Eu vou estar usando uma máxima dos últimos 2 candles. Rompimento da máxima dos últimos 2 candles. E eu tenho aqui o meu pivôzinho. 1, 2, rompeu a máxima e fiz a entrada. E aí, não tomei calor nenhum. O que ocorreu foi estar sempre fazendo topos e fundos ascendentes. À medida que foi andando o preço do petróleo, eu fui subindo o meu stop. Estava aqui embaixo e fui jogando ele para as mínimas dos candles anteriores. Quando chegou aqui, eu apertei ainda mais, porque já tinha um bom ganho, e botei abaixo da mínima dessa vela que estava se formando e acabou acionando a minha saída. Depois andou mais, né? Até teria dobrado o gain. Acho que eu poderia ter conservado o meu stop um pouco mais embaixo, porém, eu não queria devolver, queria já garantir. Então, eu fui apertando stop, dando mais espaço no início da entrada e tirando esse espaço à medida que a commodity evoluía para cima. Bom, nesse slide você vê o movimento que eu estava procurando, uma reversão para cima das últimas 2 máximas, para que eu pudesse acionar a minha entrada. Essa é a entrada melhorada, com mais força, tá? O padrão é o padrão de reversão aí desses 3 candles, né?
quando o preço atual ele rompe, no caso, acima as duas máximas anteriores. Outra forma de entrar é o básico, quando ele rompe a máxima do segundo candle e não dos dois, tá? E se o mercado voltar, isso aqui já pode ser o alerta de uma falha do padrão. Beleza, a gente sai. Tá? Então, foi aqui o meu sinal de entrada. Comecei, então, trabalhando desde a parte de notícias, fundamentos, geopolítica, e vim trazendo para a leitura do gráfico num prazo maior e o gatilho de entrada, o setupzinho pelo price action de curtíssimo prazo. Beleza? Isso aí, espero que tenha adicionado no seu conhecimento. Um abraço.